pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Estamos iniciando os nossos estudos sobre álgebra. Então, vamos começar a falar nada mais, nada menos do que a história da álgebra. Pessoal, então, antes da gente trabalhar a história propriamente dita da álgebra, vamos compreender primeiramente o que é álgebra. Álgebra é o ramo da matemática que estuda letras, que a gente chama de incógnitas, e símbolos, os sinais, para generalizar diversas operações aritméticas. Enquanto a aritmética estuda operações numéricas. Então, o que acontece, gente? A matemática, ela é dividida em vários ramos. Então, eu tenho lá aritmética, álgebra, estatística, geometria e assim por diante. A aritmética são as expressões numéricas, são as potências, então é tudo aquilo que a gente é o estudo dos números, né? Em outras palavras. E a álgebra é quando muita gente fala assim: nossa, matemática era lindo, até misturar com português, né? Até envolver letras e números, porque é isso que acontece na álgebra. Então, a gente tem uma junção ali de códigos, de sinais, de letras e também dos números, ok? Então, pessoal, vamos conhecer a história desse moço aqui, Diofanto. Diofanto viveu por volta de 400 depois de Cristo, na região da Alexandria, no Egito. Ele já estudava a representação dos números por meio de símbolos. Só que o que acontece? O Egito, naquela época, vivia em contendas constantes com o Império Romano. E aí, com a queda do Império Romano, com toda aquela bagunça que tinha na época, né? Aquelas guerras, enfim, os estudos de Diofanto não foram para frente. As bibliotecas que existiam, centros de estudos que existiam na época, eles foram destruídos. Então, com isso, os estudos de Diofanto também foram ao declínio, né? Não tiveram continuidade. Gente, lembra que eu falei que Diofanto viveu por volta de 400 depois de Cristo, né? Então, olha só, demorou 250 anos para começar a se pensar em álgebra novamente. Então, lá por volta de 600 depois de Cristo, com a expansão do Império Muçulmano, os árabes retomaram os estudos matemáticos. Nessa época, o reinado era pelo califa, um nome chamado lá do chefe dos árabes, no caso, né? O chefe de governo. E reinou um califa chamado Harun al-Rashid, ou Harun ar-Rashid. Essa época foi marcada pela prosperidade científica. Esse moço aí, ele construiu a Casa da Sabedoria, que era um lugar onde vinham muitos estudiosos, né? Era um lugar de estudo, de concentração, enfim. Porém, pessoal, com a morte de al-Rashid, quem assumiu o governo foi o seu filho Al-Mamun. Ele foi o 7º califa árabe e foi no seu reinado que a Casa da Sabedoria chegou ao seu ápice, tá? O que acontece? O Al-Mamun, ele chamava vários estudiosos, grandes matemáticos, para passarem na sua biblioteca, né, na Casa da Sabedoria, para poder estudar, enfim. E aí, ele ficou conhecido, então, por incentivar, né, os eruditos de todo mundo, de diferentes credos, culturas, a irem até o oásis lá para receberem esse apoio nas suas pesquisas, nas traduções, nos escritos, enfim. E olha que naquela época, pessoal, se hoje, imaginem, se hoje já é difícil, né, a gente conseguir juntar povos de credos diferentes, de religiões diferentes, culturas diferentes, não deveria ser assim. Mas vocês concordam comigo que acontece? É difícil? Ainda existe preconceito? Imagina naquela época. Pois esse carinha aí, o Al-Mamun, conseguiu essa beldade, né? Então ele juntou todos os estudiosos, né, a maioria dos estudiosos, em um único lugar para compartilharem conhecimento. Tanto é que um dos carinhas que ele chamou foi esse daí, Al-Khwarizmi, e ele escreveu um tratado popular sobre a ciência das equações, chamado Isab al-Jabr wal-Mukbalat. É isso aí, não me impede para falar de novo, não. Em outras palavras, chamado O Livro da Restauração e Balanceamento.
Essa palavra álgebra significa reunião de partes deslocadas ou arte de reunir ossos quebrados. E dizem que a palavra álgebra se originou dessa palavra aí. Gente, só que o algoritmo, ele não teve importância só nessa parte da álgebra, não. Na verdade, se você observar o nome dele, você vai perceber que parece com outra palavrinha que a gente conhece. Algarismo, isso mesmo. Então, desde lá dos séculos em que se pensavam no nosso sistema de numeração indo-arábico, o algarismo, que é árabe, foi um importante matemático, um importante estudioso que contribuiu, né, para o avanço do sistema de numeração indo-arábico. Tanto que os números que a gente conhece, os símbolos, né, que a gente conhece, são chamados de algarismos, em homenagem ao alquarismo. Uma curiosidade aí para vocês. Vamos continuar? Esse carinha aí, pessoal, é chamado François Viet. Ele foi considerado o pai da álgebra. Olha o tanto que demorou. Demorou 700 anos para poder, né, ter um avanço mais aprofundado da álgebra. François Viet, eu não sei pronunciar direito, ele foi chamado para decifrar alguns códigos espanhóis durante a guerra. Ele viveu um período de guerra entre a França e a Espanha, e aí nesse período ele conseguiu lá desvendar, decifrar um código, né, lá da guerra, e aí ele ficou famoso por isso. Ele era advogado, mas ele era apaixonado por álgebra, e ele ficou na história por ser um dos responsáveis por introduzir os símbolos na matemática. Então ele foi conhecido também como um grande, né, decifrador, um especialista em cifras. Então, François Viet. Outra curiosidade, pessoal, é que o rei foi reclamar com o Papa, porque ele decifrava tudo. Eles falaram, não, ele mexe com magia negra, não é normal não, imagina. Então chamaram ele de demoníaco, vocês acreditam? Isso mesmo, e ele foi um importante matemático também. Viveu ali no século XVI aproximadamente. Esse moço aí, pessoal, René Descartes, esse então nem se fala da sua importância. Esse moço aí charmoso olhando para vocês é chamado René Descartes. Foi ele que tornou a álgebra totalmente simbólica. Ele foi um importante, então, matemático. Além disso, ele era filósofo também, né, como a maioria dos matemáticos. E, além disso, pessoal, ele contribuiu bastante para o estudo de geometria analítica. Ele ficou famoso, então, porque ele juntou a álgebra com a geometria. Vocês já devem ter ouvido falar em plano cartesiano. Se você olhar um GPS, se você olhar mapas, você vai ver a batalha naval, por exemplo, né? É tudo baseado no plano cartesiano, que é nada mais, nada menos que a junção do eixo horizontal, né, com o eixo vertical e formando ali os quadradinhos, né, as malhas quadriculadas que nós conhecemos. Chama plano cartesiano. E adivinha de onde vem esse nome? Justamente René Descartes. Então, ele foi importantíssimo não só para a álgebra, mas também para a geometria analítica. Bom, pessoal, além desses matemáticos que eu já citei, né, René Descartes, Al-Khwarizmi, Al-Mamun, Diofante, enfim, claro que tiveram outros matemáticos que também têm seus méritos, né? A matemática, ela não foi inventada por uma pessoa, ela foi construída ao longo dos anos. Então, às vezes as pessoas falam, quem inventou isso? Ah, eu odeio isso. Na verdade, quem foram os responsáveis? Porque é muita gente envolvida. Então, além desses que eu citei, existem muitos outros matemáticos que contribuíram para o avanço da álgebra. Alguns deles estão aí. Robert Record, pessoal, ou Robert Record, foi um inglês que no século XVI inventou o símbolo de igual. Então, ele foi muito importante. A gente usa muito o símbolo de igual no estudo de equações. O Évariste Galois foi um francês que contribuiu imensamente para o estudo de expressões algébricas, polinômios, enfim. Ele era um jovem rebelde, insano, vivia a vida intensamente e morreu bem novo. Por isso que essa foto aí é dele bem jovenzinho. Ele morreu aos 21 anos num duelo. Naquela época era muito comum ter duelos na Europa, né? Ele levou um tiro na barriga e acabou falecendo.
Dizem que se ele não tivesse morrido tão jovem, ele seria considerado o número 1 da matemática, porque ele contribuiu bastante, era muito inteligente. Então é isso, pessoal. Galois, outro carinha que contribuiu bastante para o avanço da álgebra. E por último, eu coloquei aí Leonhard Euler, ou Euler, como é chamado também, né? Dependendo do país. Euler contribuiu bastante para o cálculo, análise de funções algébricas. Ele era o cara. Ele criou o famoso diagrama de Euler, que vocês vão estudar quando vocês começarem a ver conjuntos. Ele foi o que introduziu o f de x nas funções. Ele foi o primeiro também a designar o sigma, que é a letra S, né? Como o símbolo de somatório. A ele também foi atribuído o valor de E, 2,71828 e assim por diante, uma dízima não periódica, que nem o nosso π. E ele também foi importante. Quando nós vimos conjuntos numéricos, eu citei os números complexos e expliquei para vocês que o i vale raiz de menos 1. Foi ele que atribuiu essa designação i para a raiz de menos 1. Então, Euler foi o cara. Pessoal, então é isso. Aqui estão algumas referências para vocês verem que eu não inventei nada, não acreditem em tudo que dizem, hein? Vai lá procurar saber se é verdade mesmo tudo que eu falei. Isso, pessoal, agora que vocês já conheceram um pouquinho só da história da álgebra, a gente já pode avançar. Vamos lá? Um beijo e até a próxima.